Fala, filhotes, estão vivos? Fala um pouquinho agora quais são os desdobramentos da presença da filosofia no ensino médio para os departamentos de filosofia das universidades. Baseado aí no pensamento ou na reflexão de três filósofos brasileiros, a Marilena Chaui, o João Carlos Salles e o Marcelo Guimarães. A Marilena Chaui diz o seguinte: a retomada da licenciatura e o empenho na formação de professores, assim como a produção de uma bibliografia adequada às condições do ensino médio. O fundamental é não dividir os estudantes em duas categorias, a dos professores do ensino médio e a dos pós-graduandos candidatos ao ensino superior. Tanto a licenciatura quanto a pós-graduação devem alcançar todos os estudantes de filosofia e dar-lhes a mesma formação. Além disso, os departamentos de filosofia não poderão furtar-se a tarefa de informar-se sobre as condições materiais e intelectuais do ensino médio e colaborar com os professores que pretendam transformá-las ou melhorá-las. Já o João Carlos Salles vai dizer o seguinte: essa nova tarefa filosófica não poderá ficar isolada em um compartimento, como se não fosse nos afetar em nossos interesses de pesquisa supostamente mais elevados. A comunidade inteira deve estar atenta, sabendo, por exemplo, fornecer bons textos, boas edições, quer reproduzindo obras clássicas, quer produzindo bons materiais didáticos, quer, enfim, oferecendo aos professores suporte paradidático, que tanto favoreça seu trabalho em sala de aula, como ainda reforce seu contato com o melhor da produção filosófica atual, estimulando-o inclusive a continuar sua formação acadêmica. Nesse sentido, a implantação da disciplina no ensino médio modifica, amplia e, queira ou não, enriquece a pauta dos cursos de graduação e pós-graduação em filosofia no Brasil. Não cria apenas um mercado novo a demandar outros itens, mas que isso obriga-nos a uma nova atenção, a novos desafios, como é, por exemplo, de conciliar profundidade e clareza na forma e no conteúdo. E também conciliar também a questão da eficácia na metodologia, no ensino, a didática. Já o Marcelo Guimarães vai dizer o seguinte: penso que seria bom se os departamentos de filosofia das universidades brasileiras se sensibilizassem para a necessidade de formar os professores de filosofia para a educação básica. E para isso adotassem procedimentos de formação que fossem relevantes e eficazes. A formação do professor não deve ser tarefa exclusiva dos departamentos de educação, mas deve-se buscar integrar, de algum modo, a formação acadêmica disciplinar com as necessidades de formação do professor. Isso já ocorre, em parte, com as experiências de estágio realizadas como requisito de obtenção da licenciatura. É preciso aprofundar essa experiência para que ela se torne mais efetiva tanto para os licenciados quanto para os professores já em exercício e para as escolas onde trabalham. Então, os departamentos universitários de filosofia podem realizar um importante papel ao acolher e cultivar a discussão e a produção de alternativas em conjunto com os professores das escolas e como um modo de formação dos licenciados. Seria um modo de colocar em questão e encontrar caminhos para responder ao que pode significar currículo rigoroso e de valor filosófico, de relevância para a formação dos jovens. De que modo a filosofia interessa à juventude e à sociedade brasileira? Essa questão é um modo de entender o significado da obrigatoriedade do ensino de filosofia nas escolas. É preciso que os profissionais da filosofia tornem-se capazes de responder a ela. De modo coletivo, parece-me importante que haja interação entre os departamentos de filosofia e os professores de prática de ensino de filosofia, que atuam geralmente nos departamentos de educação. Note-se que o GT da ANPOF, Filosofar e Ensinar a Filosofar, que tem promovido a pesquisa e discussão no ensino de filosofia, entre outros temas, é constituído em grande parte por professores que atuam nos departamentos de educação. Esse caráter híbrido, institucionalmente, um GT da Associação de Pesquisa em Filosofia, formado por profissionais que trabalham nos departamentos de educação, tende a gerar dificuldades de financiamento para eventos, por exemplo. Não obstante, parece ser importante que os departamentos de filosofia acolham pesquisas sobre o ensino de filosofia, ou que se articulem de modo mais produtivo com os professores que realizam essa pesquisa. Então houve acomodação na estrutura das universidades por causa da herança do regime militar, que definitivamente expurgou a filosofia do ensino médio? Então houve uma acomodação na estrutura da universidade. Se isto for realidade, o processo de transformação da universidade será mais traumático ou não? Então João Carlos Salles responde: traumático não sei, vai ser difícil. Primeiro eu acho que
fizemos o melhor possível, ou seja, nós fazemos pesquisa de qualidade no país. Temos hoje uma comunidade filosófica nacional que envolve vários programas de pós-graduação, onde professores estão produzindo textos de qualidade, comparáveis às melhores universidades do mundo. Então, certamente, houve sucesso. Não houve uma acomodação. Há o pesquisador que se torna especialista em, vamos dizer, Wittgenstein. E o que acontece? Este pesquisador é solicitado a escrever de maneira cada vez mais pontual, fazendo um recorte que às vezes só é compreendido por um especialista. Agora começamos a ser demandados a escrever sobre outros assuntos, a traduzir textos visando a um público mais amplo e assim por diante. Ou seja, esta demanda já está atingindo o pesquisador que anteriormente só se voltaria à produção de artigos e periódicos e a alimentar o próprio sistema de pós-graduação. Existe um movimento que nos agarra um pouco e nos coloca a obrigação de produzir boas traduções. Bons materiais voltados também ao ensino médio, textos voltados à formação dos professores. Este movimento talvez seja traumático em alguns lugares, mas ele conta com uma base sólida da pós-graduação para que a transição seja de qualidade também. Então, isso é um pouquinho aí, né, de quais são os desdobramentos da presença da filosofia no ensino médio para os departamentos de filosofia das universidades. Também se houve a acomodação da estrutura das universidades por causa da herança do regime militar, que definitivamente expurgou a filosofia do ensino médio. E se isso fosse realidade, o processo de transformação da realidade seria mais ou menos traumático. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e vai dar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seu comentário e sugestões de assuntos e temas para serem abordados em vídeos posteriores. Então, Coleção Explorando o Ensino de Filosofia, volume 14, do MEC. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.